Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Cigana Isolda. Para quem não me conhece, meu nome é Marisa. E eu estou aqui para falar sobre essa minha ausência, né, durante o mês de setembro. Foi um motivo de força maior. Muita gente ligando. Eu sofri um acidente doméstico, uma queda em casa, aquelas que você não presta atenção. E fiquei imobilizada por muitos dias. Comecei a caminhar na última segunda-feira, com auxílio de fisioterapeuta, muita medicação. E a recomendação médica é que eu fique sentada por alguns minutos, deite e volte. Então, é um vídeo que eu estou gravando por dia e atendendo algumas pessoas, assim, somente perguntas, não aquele jogão completo de 1 hora, porque eu não estou podendo ficar sentada tanto tempo. E os pacientes de terapia continuam, porque eu levo o notebook lá para minha cama e recostada eu estou conversando com eles. Então, assim, vim para agradecer aqueles que souberam, que se preocuparam, que fizeram corrente de oração, sabe, o tempo todo perguntando se precisava de algo, mas graças a Deus, meu esposo, meu filho me ajudaram muito, muita gratidão a Deus, gratidão a essas pessoas, a fisioterapeuta, médicos, todos aqueles que estiveram ao meu lado nesse período de muita dor, muita mesmo, vocês não conseguem dimensionar. E eu ainda vou continuar o tratamento, porque afetou em fechamentos, né, de coluna vertebral, quadril, então vai para neurologista, a coisa ainda se estende. Mas nada que eu não possa superar, eu já nasci vencedora. Desculpa. Então, meus amores, a previsão agora desse próximo vídeo vai ser para toda a primavera, que começa em 21 de setembro, vai até 21 de dezembro. Primavera para o hemisfério sul, né? E outono lá para o hemisfério norte. E são 3 meses, então bem longa, vai ter novidade, vai ter jogo de moeda. Prepara já a sua pergunta, vai pensando aí o que você quer perguntar para o oráculo, porque as moedas respondem sim ou não, tá certo? Vocês acharam que eu fiquei deitada sem fazer nada? Nada disso. Estudando para minha pós-graduação, fazendo atualização dos oráculos, eu não paro. Eu posso ter machucado, né, o quadril, mas a cabeça estava 1000 por hora. Então vamos, que nós sejamos luz por onde quer que a gente passe. Beijo no coração. Continuando, este vídeo de primavera será para todos aqueles que têm como signo solar, ascendente, lunar, uma casa mega importante sob a constelação de Gêmeos. E é claro que eu peço permissão ao nosso Pai Criador para acessar todas as energias dos geminianos e geminianas e vou iniciar com o tarô dos guardiões. E já virou carta, estão vendo? Carta de Exu, meia-noite, lâmina de número 10. E o que essa lâmina quer falar com você, né? Aqui diz, Gêmeos, que você deve ficar bem concentrado nos seus objetivos, ser responsável, bem maduro, né? Se você quiser ser bem-sucedido, seja bem justo. Tem atitudes impecáveis, seja ético, né? Porque eu vejo aqui alguém muito interesseiro, indigno de confiança, uma pessoa ambiciosa, desleal, de gênio difícil, que adquire riquezas através da mentira te rondando. Então, presta atenção, tá? Porque você tem tudo para dar certo, mas tem alguém aí te rodeando nesses 3 meses, porque a primavera vai até 21 de dezembro. Cuidado com esta pessoa. Cuidado. Pessoa indigna de confiança. Forte essas palavras, né? Nossa, vou até ficar esperta, porque Gêmeos é meu ascendente. Vou até ficar ligada já. Carta Tarô dos Orixás. Vamos ver. Tarô dos Orixás. Quem vem dando aqui um ensinamento, um alerta para Gêmeos? Vamos ver. O que vem aqui?
Não, tem duas que é indecisa. Virou uma aqui. Ai, uma carta boa. Carta de Oxóssi. Então, aqui vocês têm uma energia do caçador e de recompensas, né? Então, você tem que se movimentar para fazer acontecer, para dar certo, ser rápido, porque você tem capacidade agora de onde tudo que tocar fazer dinheiro. Então, acorde o teu arco e flecha e vá atrás das suas necessidades. Essa carta também traz muito boa sorte na parte material, tá? Então, vem aqui dinheiro, agilidade, cuidado, seja imparcial, não faça nada injusto, que o Oxóssi não gosta, tá? De injustiça. Olha aí. Vamos ver o oráculo da sabedoria, quais as palavras que traz para Gêmeos nesta primavera de 2022 ou outono no hemisfério norte de 2022. E veio: não existe resposta. Aguarde a evolução dos fatos. Eu não sei o que foi que vocês pensaram aí, mas, né, não deve ficar ansioso. Ainda não tem uma solução, mas vai evoluir. Então, não seja ansioso, controle aí a ansiedade. Carta das jovens bruxas. O que as jovens bruxas têm a dizer para Gêmeos? Geminianos e geminianas de luz em constante evolução. Carta do banquete. Carta de número 29. Diminua o ritmo. Celebre a si mesmo. Como é isso, Marisa? Bom, às vezes a vida fica tão agitada e o inevitável acaba acontecendo, porque você esquece de dar um tempo, de agradecer. Então, daqui para frente, comece a fazer isso, porque se você nunca parar para reconhecer plenamente tudo de bom que você tem, as coisas ruins vão te derrubar de alguma forma. E pode ser uma forma bem dura para ver se você acorda e começa a agradecer, porque celebrar é agradecer. Celebrar tuas conquistas, celebrar tuas derrotas, porque foram através delas que você se tornou uma pessoa empoderada. Celebrar porque o vinho caiu, mas poder celebrar porque você tem uma flor na mão. Celebrar porque você tem uma cadeira para sentar, não importa se é numa casa com teia de aranhas. Mas tudo que te acontece, tenha certeza que é para teu crescimento, para que você seja uma pessoa cada vez melhor. E agora eu peço licença para baixar a lente para você acompanhar o jogo. Tarô da Bruxa Verde, eu peço 3 orientações para Gêmeos. Carruagem em movimento. Que mais vem aqui? Gêmeos. O louco. Mais uma. Ó, não encaixou. As de ouros. Ótimas cartas. Vamos conversar calmamente sobre estas 3 energias. Deixa eu pegar o meu punhal aqui que corta o mal, a inveja, o olho gordo da vida de todos nós. Ai, vamos lá. Carta do carro. De imediato eu vejo que vocês têm que tomar uma decisão ou um caminho. E ter força de vontade para triunfar sobre alguma coisa que está te atrapalhando já há um certo tempo. O carro, quando vem numa leitura, ele é um sinal para você concentrar sua energia e fazer valer sua vontade, ser determinado, ter controle sobre as coisas. E ela pode estar espelhada ou ter alguém na tua vida do signo de Câncer que você precisa realmente dar uma volta por cima. E esta carta aqui, seja no amor, na carreira, na saúde, em qualquer área, é indicação de que você pode e vai realizar seus objetivos com muito foco e determinação. Eu ainda digo aqui para você, Gêmeos, que esta carta do carro é um sinal de encorajamento.
que você está no controle do seu caminho e vai ter sucesso. É hora de você assumir o controle da tua vida. É quando você conhece seus objetivos e esta carta te incentiva a seguir. E a seguir a ela vem a carta do louco, onde você não pode ter medo de se arriscar, de se jogar na vida, de se jogar em algum projeto, de começar algo novo, mais livre, liberto das coisas do passado. Coisas que te prenderam, que te trouxeram mágoa, tristeza ou que te deixaram estagnado. Porque vejam que a carta a seguir é o As de Ouros. Ouros fala da nossa vida material. E o As é o início de algo. É a carta de número 1. Então, assim, quando eu vejo essa sequência aqui, eu digo com certeza que nessa primavera ou nesse outono, o elemento prosperidade, produtividade, estabilidade está presente na tua vida. É como se tivesse um solo fértil em que você vai plantar uma semente nova e ela vai crescer e vai trazer benefício para você. É isso que eu tô vendo aqui, sabe, gêmeos? É bem claro como água transparente, aqui água limpa. Deixa eu ver o que Osho tem a dizer para você. Vamos ver onde Osho quer tocar na ferida, né? Porque Osho, ele põe o dedo na ferida e vira assim. Que é para tirar a bicheira, para cicatrizar. Carta da ruptura. Carta da luta. Carta da totalidade. Nossa. Conversa com o Osho aqui foi brava. Deixa eu trazer aqui para vocês meditarem junto comigo. Então vamos nessa primeira aqui, a carta da ruptura. Romper com o que, gêmeos? Parece que você precisa fazer alguma coisa. Aliás, qualquer coisa, antes que mais tarde você diga, putz, seguir por um caminho errado. Você tem que deixar de lado as cargas, as restrições, tudo aquilo que está te limitando, que está te sufocando, neutralizando tua energia vital. Aceite o risco de romper com velhos padrões, tudo aquilo que tem te impedido de chegar onde você precisa. E vejam que ela está embaixo da carta do carro. Então, realmente é preciso dar movimento à tua vida. É preciso que você reveja algumas situações, algumas pessoas, sabe? Que você tome fôlego. Porque a carta da luta fala, assim, de um geminiano que tem um temperamento um pouco explosivo, uma raiva reprimida. E que você esconde isso com frequência num profundo sentimento de dor. É preciso que você seja como um louco. Liberte-se dessa armadura. Você acha que espantando as outras pessoas para longe, você evita de ser machucado. Mas é o contrário, quando você cobre tuas feridas com essa armadura, você não deixa que a cura seja instaurada. Quando você agride as pessoas, você impede de receber amor. Então, assim, sabe, tá na hora de parar de brigar. Tá na hora de aceitar algumas situações. Tá na hora de você se reconciliar com tudo, consigo mesmo, sabe? Porque é tão efêmero a nossa vida, passa tão rápido. Então, para que continuar brigando? Vamos viver em paz. Na carta da totalidade, eu vejo que alguns de vocês estão fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá. Em vez de fazer uma coisa só e terminar. Ou então você está achando que é chato, desiste, começa outra. E você só está esquecendo um detalhe, é você que está entediado.
não são as coisas que são chatas. Não é como fazer, mas a forma como você faz. Porque um dos maiores presentes, Gêmeos, que você pode dar a si mesmo é amar cada detalhe do seu dia. Dedicar toda a sua atenção, a sua energia, sua criatividade, aquilo que você faz. E aí você vai ver que pode se tornar mais interessante, você pode se apaixonar por si mesmo, pela tua rotina, pelo teu trabalho, pelo teu companheiro, pela tua casa, por tantas coisas, mas é preciso aceitar tua missão. Para que a tua vida prospere, você precisa amar cada detalhe dela e ser grato a Deus pela oportunidade. O tempo todo eles estão dizendo no meu ouvido: a gratidão cura, a gratidão salva, a gratidão consola. Realmente, concordo plenamente. Vamos ver aqui cartas astrológicas, o que elas têm a dizer. Cartas astrológicas. Gêmeos. Virou uma. Casa do tangível. Mais duas, por favor. Vou pegar as de baixo. Carta da imaginação. Carta da precisão. Eu respiro fundo para meditar e poder me conectar com aqueles que querem instruir. Vamos lá. Carta do tangível. Carta de número 2. Vejam que a moça, ela espalha flores, né, por onde ela está passando. A casa dela está florida. Ela tem um campo de flores. E vocês devem afirmar assim: eu cuido de forma consistente daquilo que é realmente importante. Eu cuido de forma consistente daquilo que é realmente importante. Aqui é como você cuida da sua propriedade, do seu dinheiro, da sua casa, do seu corpo, dos seus relacionamentos. Você deve lembrar e estar consciente da abundância em que você vive e cuidar dela continuamente para que você tenha êxito e estabilidade. É preciso ser realista, verificar cada detalhe e o quanto essa situação da sua vida faz a diferença. Não adianta ficar reclamando. É melhor você cocriar ou agradecer pelo que te acontece e o universo te dará muito mais. A carta da imaginação pede para você desacelerar seu ritmo e entrar em uma dimensão diferente. Ser mais delicado, mais sensível, conectar-se às esferas espirituais que estão presentes ao seu redor, dentro de você, o tempo todo. Quando você se torna mais sensível e mais delicado, as esferas de luz, as esferas mais refinadas de energia, também começam a rondar você. A carta da precisão é uma carta ligada a pessoas do signo de Virgem, então pode ter alguém perto de você ou vai encontrar, né, nessa primavera, outono. E você deve dizer assim: eu estou aberto para ver e fazer o que for necessário, a fim de administrar minha vida de forma saudável e atenciosa. Eu estou aberto para ver e fazer o que é necessário,
a fim de administrar a minha vida de forma saudável e atenciosa. É isso, Gêmeos. Esta carta recomenda mudanças em seu ponto de vista, mudanças que vão do físico ao espiritual. Tudo que acontece à sua volta muda o tempo todo e te modifica também. O que parece estar parado, na realidade, está em movimento contínuo. A terra gira todos os dias. A natureza nasce e morre. São seres que se transformam. E tudo volta ao pó, e o pó vira adubo e vira semente. E assim somos nós com os ciclos da nossa vida. Então, Gêmeos, até agora, tudo que essa leitura nos mostrou é que você precisa mudar de atitude, principalmente aqueles geminianos que ainda não desenvolveram a paciência, a gentileza, a serenidade. Porque Gêmeos é acelerado por natureza, é hiperativo por natureza. Mas agora a espiritualidade está pedindo para você acalmar. E eu peço neste momento que você faça uma pergunta bem objetiva para a gente consultar o oráculo das moedas, que responde com muita objetividade sempre que a gente está perguntando. Então vamos lá? Fez sua pergunta? Respire profundamente. Cara e coroa, 5. Cara e coroa, 5, deu 10. Cara e coroa, 5, 15. Então, o número 15 é um número que eu não sei o que você perguntou, mas te assegura a vitória em tudo na sua vida. Todos os obstáculos serão superados, triunfo, muita saúde para quem quer se recuperar ou está com algum problema. Tinha alguma situação que vinha enrolando há muito tempo e agora ela vai ser resolvida. E eu vejo você saboreando o gosto da vitória. Então, se você é aquele geminiano que estava a ponto de desistir de algo, não faça isso, porque a vitória está muito próxima. Vamos a cartas do tarô cigano. Deixa eu ver aqui, tem cartas viradas e eu não gosto. Vamos lá. Gêmeos, primavera 2022 ou outono 2022 no hemisfério norte. Vamos lá, cartas ciganas. Viraram aqui quantas? Carta da chave. Carta da lua. Carta das novidades e as pedras como fundo de baralho. Vamos lá. Vamos interpretar aqui. Então, meus amores, a chave, ela vem com uma energia base do teu jogo, carta de número 33, tá? A gente vai trabalhar em cima dela, porque é a energia base. Depois a gente vê as outras, tá certo? Então, essa lâmina da chave, ela vem falando para você do livre-arbítrio. A chave, ela abre, ela desvenda segredos, abre caminhos, inicia algo na sua vida. Muitas vezes é um fim. Reflita sobre isso. Ela pede para você tomar uma atitude, ter uma ação imediata, parar de perder tempo. Se você decidir começar ou encerrar algo, é agora, até 21 de dezembro. Ela fala em soluções, em decisões, escolhas positivas que darão bons frutos, pelo simples fato de você decidir. Tenha confiança, encerre um ciclo da sua vida, gire a chave, feche essa porta, confie e avance. Se ficar parado,
você vai perder uma chance de ouro. Porque assim como a chave abre, ela também fecha. E às vezes, por medo de errar, você permite que pessoas próximas a você te enganem, te façam perder a chance de ser feliz. Então não fale, não comente dos seus planos, faça tudo quietinho para sua conquista de vida. Eu vejo que no amor é chegado o momento de resolver pendências na relação e você vem empurrando, né, com a barriga. Problemas que já não tem mais como fugir. Então, tem segredos para serem revelados e agora é hora de falar, antes que parceiro saiba por terceiros. É a hora de se abrir na relação, de clarificar e falar o que tem que ser falado. Exponha mais seus sentimentos, diga o que não te agrada para ver se as coisas melhoram. Solução vem através do diálogo. Agora, se não tem mais o que fazer, encerra, fecha a porta e joga a chave fora. Para quem está solteiro, com certeza a porta vai se abrir. É uma chance muito alta. E no trabalho, essa chave aponta uma fase positiva no campo profissional, sucesso, e qualquer problema que você tenha vai ser resolvido. Inclusive, né, quem é dono do seu negócio, acabou as pendências, acabou a pobreza, né? Daqui para frente, tudo vai se encaminhar de uma forma melhor. E quem tá desempregado, talvez você pegue uma vaga que no início você nem queria. Mas eu te digo que no futuro você vai agradecer, tá? No campo da saúde, tem tratamento errado. Tem que trocar de médico e de medicação, ou é a dose que está errada. E cuidado com dores de ouvido, dor de garganta, essas são as áreas do corpo representadas por essa lâmina. O fundo do baralho vem com a carta da montanha. E aqui vem falando de um problema que vem se arrastando na justiça. Me parece que é um processo que iria resolver dívidas. Então, assim, tem uma pessoa querendo te dar uma falsa solução, mas é a tal da pessoa interesseira aqui, sabe? Cuidado. Cuidado para não enfiar os pés pelas mãos. Você tá tão perto da linha da vitória, vai querer agora? Porque eu vejo que essa ação judicial ela tem mérito. E a solução que vem aí é desejada. É você que está com dificuldade de ver e de saber esperar. A carta das novidades fala que é uma surpresa chegando, é uma solução para tudo aquilo que te afligia. Então, calma, gêmeos, que a vitória está perto. Como as moedas disseram, vem um período aí muito bom para você. Então, até 21 de dezembro você vai ter o que celebrar e eu espero que você me conte aí nos comentários depois, tá? Bom, de toda forma, um jogo bem positivo. Eu espero que você tenha gostado. Deixe aí nos comentários, porque eu leio mesmo. E eu te convido a agradecer pelo dom da nossa vida, celebrar com o nosso Pai Criador por cada dia que a gente está aqui nesse orbe. Agradecer aos seres de luz que nos instruem, que nos ajudam a evoluir. Agradecer às pedras também do caminho, porque elas que nos fazem cada dia mais caminhar com força e convictos rumos à nossa vitória. Gratidão, gratidão, gratidão.